Muito bem, amados, abra aí a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, o capítulo é 31. Profeta Jeremias, capítulo 31. Muito obrigado, meu amado, minha amada, por ter vindo mais uma vez a esta santa casa de oração. Ela foi erguida para isso, para ser casa de oração para você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Muito bem, mais uma vez, os anfitriãos. Cadê os anfitriãos? Anfitriãos aí, membros da igreja do Joel. Pode erguer a mão aí, membros. Parabéns por ter vindo mais uma vez. Nossos queridos irmãos adventistas de uma outra localidade, um outro bairro, outra cidade, levanta aí a tua mão. Que Deus abençoe. E nossos queridos irmãos, são irmãos em Cristo, mas ainda não são membros da igreja. Levanta a mão. Levanta a mão, que ainda não são membros da igreja. Que a graça e o poder de Deus alcance você também, em nome de Jesus. Amados, num reino muito longínquo, um rei estava super preocupado com as dificuldades da vida. Ele estava muito inquieto, muito preocupado. E ele então chamou todos os sábios do seu reino, os seus súditos, e disse assim: eu vou dar um baú de tesouro para qualquer pessoa que vir até mim e me dá uma palavra que ajude a confortar o meu coração para as dificuldades e os problemas da vida. E foi então feito um edito real. E aquele edito, aquela lei do rei, percorreu todo o reino. E as pessoas queriam ganhar aquela grande soma de dinheiro, um baú de tesouro. E se dirigiram então até o rei, com poemas, poesias, frases de impacto, mas nada daquilo agradava o rei. Ele dizia: não é frase, não é poema, não é poesia, não é palavra de alto impacto. Está faltando uma palavra que possa trazer paz, conforto, direção ao meu coração nas dificuldades da vida. E o tempo passou e ninguém se apresentou diante do rei com essa palavra que desse para o rei paz e segurança. O tempo se passou e os grandes do reino, os caçadores, foram caçar numa grande floresta. E lá no meio dessa floresta, eles encontraram uma pequena cabana, uma chubanazinha, e lá morava um velho, muito idoso, calejado pela vida. E quando aqueles homens chegaram, foi bem recebido. O velho deu água para os cavalos, deu água para eles para beber, e eles ficaram muito confortáveis. E um desses nobres caçadores chegou para esse ancião e disse: você não sabe da lei do reino, do edito real? E ele disse: não, eu vivo aqui de maneira muito simples, na minha casinha, eu não vou nos grandes centros, eu estou muito bem aqui, mas o que é que o rei deseja? E eles contaram: olha, o rei está buscando em todo o seu reino uma pessoa, e ele está dando uma grande soma de riqueza, um baú cheio de joias, para a pessoa que se apresentar diante dele com uma palavra que sirva para trazer conforto, paz no coração, nas dificuldades da vida. E aquele ancião quebrou o silêncio e disse: eu sei a palavra que o rei deseja. O senhor sabe? Sei. Então vamos conduzi-lo até o rei, porque a ordem do rei é que toda pessoa que souber da palavra compareça diante dele e vai ficar riquíssimo. E levaram o idoso. E então o colocaram no palácio, o rei sentou no trono, e aquele velho, humilde, passo a passo, em direção ao rei. Um grande silêncio na sala real. E o rei ficou em pé e disse: meu súdito, olha ali o baú de tesouro. Está cheio de diamantes, safiras, pedras preciosas. E se você me falar a palavra que vai trazer paz ao meu coração, que sirva para todas as dificuldades da vida, todo esse tesouro é seu. E o velho disse: rei, meu senhor, aquele tesouro seja vendido, trocado em dinheiro e dado entre os pobres. Eu não preciso de riqueza, eu não preciso de nada disso. Eu vivo uma vida simples e humilde, pelo qual aprendi no grande livro. Que livro? O velho diz: as Escrituras, o livro de Deus. O rei conhece as Escrituras, conhece o livro de Deus. Neste livro tem a palavra que o rei quer.
Que palavra é essa? Que livro de sabedoria é esse? E ele repetiu as Escrituras, o livro de Deus. Mas então me diga, qual a palavra que eu estou precisando? E o velho deu mais um passo em direção ao rei e disse: a palavra que o rei exige, que vai lhe trazer paz e segurança para a dificuldade da sua vida, é passará. E o rei sentou e meditou. Que palavra? Passará. Porque se estiver tristes, passará. Se tem perdido oportunidades na vida, passará. Se está desanimado, passará. Se você está depressivo, passará. Se tem problemas que inquietam o seu coração, passará. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para todo o sempre. Aquilo causou um grande conforto ao rei. O certo vai trazer conforto também ao seu coração. Amém. Estou aqui nessa noite para dizer para você, amado, que em nome de Deus, pela autoridade do Evangelho, o que inquieta o teu coração, passará. Mas aquele que está ao lado de Deus, que quer conhecer o amor de Deus, que segura de maneira forte e poderosa nas mãos de Jesus, permanecerá para todo o sempre. Amém. Aproveite a oportunidade de hoje, em nome de Jesus. Jeremias capítulo 31. Jeremias capítulo 31. Abra aí a sua Bíblia, no livro de Jeremias, capítulo 31, e o verso 3. De longe se me deixou ver o Senhor, e me apareceu dizendo: com amor eterno eu te amei, e por isso com bondade o agrego. Amados, a palavra de Deus diz que Deus, Ele não necessita amor. A palavra diz que Deus é amor. Significa que o caráter de Deus, a essência de Deus é amor. O amor de Deus é tão grande que criou todos os seus seres com livre-arbítrio. O amor de Deus é tão grande que Ele é eterno antes da minha e da tua existência. O amor de Deus é tão grande que tolera a mim e a você como somos pecadores. O amor de Deus é tão grande que será eternizado para todo sempre com todo aquele que aceita Jesus no seu coração para a vida eterna. E como é que Deus prova o seu amor? A Bíblia responde. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, e o verso 8. Romanos, capítulo 5, verso 8. O amor de Deus, amados, é demonstrado de maneira poderosa e tremenda na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. O verso mais bonito da Bíblia, e talvez o mais lindo, é João 3,16. E lá está escrito que Deus deu o seu único Filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E por que Deus fez isso? Porque Deus amou você de tal maneira. O amor de Deus é coletivo, mas algo que nós precisamos entender: o amor de Deus é individual. O amor de Deus atinge você. O amor de Deus constrange você. O amor de Deus perdoa você. O amor de Deus aceita você. O amor de Deus tira o pecado de você. Então devemos, como ser humano, separar. Deus ama e o amor dele é eterno, é perfeito, a mim como pecador. Mas não esqueça, o amor de Deus também é fogo consumidor para o pecado, para que o pecado não seja constante na minha e na sua vida. Então quem prova o amor de Deus, prova a tolerância. Quem prova o amor de Deus, prova a aceitação como somos e do jeito que estamos. Mas o amor de Deus nos transforma, nos purifica, nos muda e nos dá uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Verso 8 diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para convosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus não precisa, amados, fazer mais nada para provar o ser humano que ama. Já foi realizado lá na cruz do Calvário. Quando Jesus disse: está consumado, Ele disse com estas palavras: o mal está vencido, e todo aquele que tomar posse
da minha vida, daquilo que eu ofereço, tem a salvação eternamente. Quantos aqui creem nisso? Em nome de Deus, levante a sua mão. Amém. Amém? Amém. Agora, quantos aqui aceitam o amor de Deus na sua vida? Levante a sua mão. É importante você levantar a mão, porque você está dizendo não para mim, mas para Deus. Eu aceito. E aquele que aceita será salvo. Perceba que os dois apelos aqui não é para você deixar a sua religião e vir para a minha, ou coisa parecida. Não vai resolver o seu problema. O que vai resolver o seu problema é você deixar que o Espírito Santo mude o seu coração. Aí o problema está resolvido, porque nós iremos entender, compreender o amor de Deus, a sua graça, e seremos, no final, quando Jesus voltar, salvos. Como Deus prova o seu amor? Pelo fato de ter Jesus morrido na cruz do Calvário. Como Deus tem provado o seu amor na sua vida? Você já pensou isso? A Bíblia tem história de pessoas que Deus, de maneira tremenda, para provar, Ele fez coisas inefáveis, incompreensíveis à ciência, à química, à física, à filosofia. Deus, meus amados, quebra todas as barreiras para salvar o ser humano, para atrair para si, para provar que ama e quer salvar. E nessa noite nós iremos descobrir isso aqui no livro de Lucas, capítulo 22. Com esse panorama do amor a Deus, então agora nós estamos preparados para Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Até onde, amados, vai o amor de Deus para salvar o pecador? Lucas capítulo 22, a partir do verso 31. E tente na graça de Deus se colocar inserido dentro desta mensagem. Você vai pegar aqui o personagem bíblico, muita atenção aí, e vai fazer de conta que esse personagem bíblico é você. Ok? Aí fica fácil. Verso 31. Lucas capítulo 22, a partir do verso 31. Jesus está dizendo: Simão, Simão, que era um sobrenome do apóstolo Pedro, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Será porque Jesus disse isso para Pedro, amados? Pedro, o grande apóstolo, alguns têm assim, e era Pedro, aquele homem decisivo, Pedro, aquele homem que tinha convicção, aquele homem que tinha firmeza, aquele homem que tomava a dianteira, aquele homem que tinha postura. E é esse caráter também que Deus quer que o ser humano tenha: postura, firmeza. Na área espiritual, é claro, quando nós tomamos uma decisão, uma firmeza em prol daquilo que é certo, fiel e verdadeiro, em prol de Jesus Cristo. E o apóstolo São Pedro fez isso. Pela primeira vez que ele viu Jesus, convidado pelo seu irmão André, ele tomou uma decisão. Ele não se importou nem com a própria família. Ele largou o barco, largou as redes, largou a sua vida e entregou de corpo e alma a sua vida a Jesus Cristo. Talvez no decorrer da sua vida, ou talvez seja ainda hoje, você, como Pedro, tem que deixar o barco, tem que deixar as redes, tem que se desligar um pouco das afeições de pessoas, familiares, para tomar uma decisão, uma postura em nome de Jesus. E isso fez o apóstolo Pedro. E o texto bíblico está dizendo, porque Pedro tomou essa decisão tão poderosa, que o próprio diabo pediu a ele para cirandar ou peneirar, porque isso ele faz constantemente comigo e com você. O Apocalipse diz que Satanás é o acusador da nossa vida a todos os momentos e hora. Ele já é vencido, mas não desiste. Mas todo aquele que está ao lado de Deus, o inimigo não lhe toca. Diga amém. Amém. E Jesus então faz uma advertência para Pedro. Porém Pedro respondeu, verso 33: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Pedro era impetuoso. Verso 34: mas Jesus lhe disse: eu lhe digo, Pedro, que hoje
antes que o galo cante, você me negará 3 vezes, ou negará que me conhece. Que tristeza, amados, Pedro teve naquele momento. O próprio Senhor que ele seguia estava dizendo que naquela mesma noite, quando o galo cantasse, ele iria negar ao Senhor 3 vezes. Estou pregando para alguém que já negou Jesus? Estou pregando para alguém nessa noite que se considera um ex? Deixa eu dizer uma coisa boa para você. Não existe no céu alguns nomes que nós aqui chamamos. Por causa do pecado, a Bíblia tem alguns nomes que tem aqui na terra, mas não tem no céu. Por exemplo, Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden. Na verdade, Deus os expulsou. Ele amoravelmente os retirou dali, para que eles não comessem da árvore da vida e fossem eternamente pecadores. Olha o amor de Deus. Quando Jesus disse para Pedro: você me negará 3 vezes, foi uma tristeza para ele, amados. Estou pregando para alguém que está se achando ex. Não existe no céu ex-filho. Você não encontra na Bíblia a parábola do ex-filho pródigo. Você encontra a parábola do filho pródigo. Percebe? Continua sendo filho, mesmo distante da casa do pai. E como é que está o pai amoroso? De braços abertos, na porteira da fazenda do seu reino, esperando carinhosamente esse filho voltar. E como é que Deus quer que esse filho volte? Bem, o filho está na lama, o filho está entre os porcos, mas como é que Deus espera que esse filho volte? Ele vai se barbear, fazer o cabelo, comprar roupas novas, tomar um banho e voltar? É assim que Deus espera? Não. Deus espera o filho como ele está, com roupas de porqueiro, vivendo em pocilga, cheirando a porco, todo cabeludo, todo barbudo, todo fétido. E é Deus que recebe a si mesmo, e abraça a si mesmo, e põe dentro da sua casa a si mesmo. E é Deus que provê a água para dar o banho. Estou lhe falando de segundo batismo. E é Deus que coloca anel no dedo, sandália nova dos pés, vestimenta, significa ministério que você um dia exercia na igreja e tem que voltar a exercer de novo em nome de Jesus. Amém. Quando? Agora, não amanhã, não depois. Pedro sentiu o impacto quando Jesus disse: você me negará. Estou pregando para alguém, membro da igreja, chamado de ex-membro. Que nomes feios, amados? Ex-adventista, batista, católico, desviado, excluído. Esses são os nomes que o inferno gosta. Mas o amor de Deus não. O amor de Deus atrai. E Ele não lhe dá uma amanhã, Ele lhe dá o hoje. Se você é ex, saia daqui hoje dizendo: marque dia e hora da minha volta, o quanto antes. Porque você e eu não sabemos 3 coisas: o dia que a porta da graça se fechará, antes dela talvez o dia da minha e da sua morte, e depois das duas, o dia da volta de Jesus. Você e eu não sabemos. A minha pode chegar hoje. Tenho visto muitas pessoas, amados, com muitos planos futuristas, e naquele dia, semana ou mês, nós estávamos fazendo a cerimônia fúnebre. E o amor de Deus é tão grande que Ele tinha que dizer para Pedro: você me negará 3 vezes. Por que Jesus disse isso para Pedro? Porque ama. Às vezes, amados, o cajado do pastor, perceba que o cajado do pastor ele tem um gosto, porque é o cajado que atrai a ovelha. Mas na parte de baixo, o cajado ele é mais forte. É o cajado que no momento que tem que disciplinar a ovelha, precisa disciplinar a ovelha. E como filhos e filhas de Deus, precisamos da disciplina do pastor, do supremo pastor. Porque o amor de Deus é que atrai, mas o amor de Deus disciplina. O amor de Deus ama o pecador, mas odeia e afasta de nós o pecado. Era esse amor que Pedro queria e precisava conhecer. Por isso Jesus foi claro, sem rodeio: Pedro, você é muito confiante em si mesmo,
mas você me negará 3 vezes. E a partir do verso 57, começa a trágica história de Pedro, que pode ser a sua, amados, que é a minha, porque enquanto estamos vivendo nesse mundo, nós cometeremos erros. Os meus e os seus erros só deixarão de existir quando Jesus voltar na glorificação. Mas o que nós não podemos é ficar no erro, se contentar com o erro. O que nós não podemos é ficar como filhos, distante do Pai, na pocilga, lá com os porcos. Pocilga não é lugar de filho de Deus. Lugar de filho de Deus é aqui. Aqui é lugar de ovelha. Aqui é rebanho. Aqui tem pastor. Aqui tem poder e tem palavra de restauração. Mas é você, meu amado, que Deus está dizendo negar 3 vezes. É você que continua fazendo sexo antes do casamento. É Pedro. Continua insistindo nas drogas. É Pedro. Continua maltratando a família. É Pedro. Está negando Jesus. Continua adiando a sua decisão. Eu sei isso, amados, de experiência própria na vida, amados. Não olhe para as pessoas como top, pregador, fulano, pastor, ninguém é. Só Deus é, só Jesus é. Amém. Nós somos iguais, pecadores. Alguns buscam mais, estão mais na presença de Deus, talvez do que outros. Mas é trair Jesus, é negar Jesus com essas coisas. Jesus queria divertir Pedro, amados, porque o diabo estava se andando, mas Jesus estava marcando o limite, a negação de Pedro. E o que Jesus falou então se cumpre. Olha o que está escrito aí no verso 57. Mas Pedro negou dizendo: mulher, não conheço. Jesus tinha sido preso lá na quinta-feira, no jardim do Getsemane, e agora ele estava sendo julgado ali na audiência de Anás e Caifás. Era quinta-feira, de madrugada. E Jesus, o Criador do homem, julgado pelo homem. Você já imaginou isso? O Criador do homem, o Salvador do homem, julgado pelo homem. E ali então, meus amados, alguém disse: olha, esse daqui é Pedro. Ele tem o mesmo jeito, a maneira de falar. E ele disse não. 3 vezes Pedro disse: não conheço esse homem. Que coisa bonita, amados, é quando nós chegamos no lugar, alguém olha para o nosso cabelo, olha para as nossas vestes, olha para a singeleza da nossa face e diz assim: você é crente, não é? Oh, glória a Deus! Você é evangélico, não é? Por que, amados? Porque a nossa aparência denuncia, testifica. E como é triste para Deus, como foi naquele momento e hora, aquele momento de Pedro. Você é crente? Ou é assim que você é crente? Que tristeza no céu, amados. Que tristeza abalou o coração de Pedro. Mas ele estava ali convicto em afirmar 3 vezes: nunca vi esse homem, não conheço. Mas você não era da igreja? Eu te vi você cantando, e agora você está aqui junto conosco, nas baladas da noite, nos paredões da noite, com vícios usando. E eu tenho certeza que isso incomoda, amados, porque incomoda a cada pecador, incomoda o coração. Mas chega disso. Deus marcou esse dia e essa hora. Podia ser uma pessoa que tivesse aqui. A mensagem pode ser não para a grande maioria, mas que seja para um, vale a pena. Porque por causa de Eva, Jesus teria vindo nesse mundo. Você sabia disso? Você sabia se Adão tivesse dito: Eva, eu te amo, mais alto lá, você pecou. Deus, vem cá, resolve o problema. A história seria outra. Jesus teria vindo e teria morrido só por Eva. Porque para ele, você é o ser mais precioso de todo o universo. Amém. Nesse exato momento que eu prego, amado, tem 4 querubins diante de Deus. Eles não se calam de dia e de noite. Se ele se apresentar para um homem, ele é fulminado.
pela glória de um querubim que está diante de Deus, porque transcende a glória de Deus para eles. E sabe o que eles pediram a Deus? Eles não pediram para me proteger, não pediram para me guardar, não pediram para me abençoar. Eles não fazem nada disso. Eles só fazem uma coisa: glorifica no céu o nome de Deus. Incessantemente eles dizem: Santo, 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 Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Mas eles são amados, mas não é mais do que você. Segura aí no amor de Deus. Eles são amados, mas não são mais do que você. Eles são amados, mas Jesus lhe ama muito mais, com a pedra de crack na mão, ou um cigarro, ou um pó de cocaína nas narinas, ou um copo de bebida, ou um sexo ilícito. Ele ama muito mais do que o anjo que estão ali dizendo: Santo, Santo, Santo. Anjo não tem sangue, anjo não tem carne. Jesus tem sangue e carne, como eu e você. Chega de negar Jesus. Você está com prazo de validade vencido. Chega de negar Jesus. Chega de achar na sua mente que tem que melhorar para poder vir. Tem que vir mostrar. Porque Deus ama como nós somos e como nós estamos, para o amor dele nos mudar. E quando Pedro, amados, faz isso 3 vezes, o verso 61 diz assim: então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. 62. E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. E por que Pedro chorou amargamente, amados? Porque o galo cantou. Percebe? O galo cantou e Jesus olhou profundamente para ele. O coração dele derreteu e ele saiu dali e foi chorar amargamente, como sinal de um pecador convertido e arrependido. Você viu aí onde vai o amor de Deus? O que é que Deus faz para salvar o ser humano? Eu estou fazendo teologia e me é dito que aquele galo poderia ter sido uma trombeta com o nome de galo, que os romanos tocavam nas vigílias da noite. Mas vamos esquecer a trombeta? Da arqueologia, da teologia, da nova ciência. Vamos esquecer a trombeta dos romanos que tocavam. Vamos fixar em um galinho. Que autoridade bíblica tem a dizer isso? A mesma autoridade bíblica do amor de Deus que alcançou o meu e o seu pai da fé, Abraão. Ele não tinha cordeiro. Abraão tinha altar e tinha filho para sacrificar. E de repente aparece um cordeiro. Não era a imagem do cordeiro, não era um sonho, não era a visão. Era um cordeiro, foi sacrificado, que derramou sangue. De onde veio aquele cordeiro? Lá no deserto, no Monte Moriá. Apareceu ali. Porque Deus faz as coisas acontecer do nada. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Quando o servo dele, por nome Balaão, pregador como eu, mas pecador como eu e você, ia no caminho errado, Deus colocou uma jumenta, tocou nos lábios dela, e como eu e você, falou. Só que a jumenta não falou como um papagaio, que vem do grego bartolomeiro. Ela não entendia a palavra. Deus deu consciência a ela, faculdades mentais ali, para ela falar de maneira convincente, inteligível e compreensível. Um dia Jonas estava lá no mar e Deus fez com que ele caísse sobre o oceano. Não que Deus empurrou, foi uma decisão dele. E ele fez aquela decisão de coração em prol da graça de Deus. E Deus chama ali, amados, lá no Oceano Pacífico, um grande peixe
e diz: vá, engula Jonas, não mastigue, não triture, só deguste ele e coloque no seu ventre. E o seu ventre, o gasto que está lá dentro do seu ventre, não vai consumir, não vai deteriorar, vai conservar 3 dias. E vá lá na praia, você não vai encalhar, e lá você vomite Jonas, porque assim diz o Senhor. Amém. E o peixe engoliu Jonas. Ele não comeu Jonas, ele apenas engoliu Jonas. Se a Bíblia está me dizendo 3 vezes que esses animais usados por Deus, pelo seu poder, fez assim, eu vou continuar com o galo. Um anjo desce do céu e vai lá em qualquer puleiro dos arredores de Jerusalém. Acompanhe comigo, crianças, jovens, vocês gostam de história. E chega naquele puleiro e é iluminado, e ali tem um galo. E o anjo diz: o Senhor te chama porque precisa de você. Vem comigo. E o galo vai. E o anjo voa e o galo também fica lá no pináculo do templo. Lá embaixo, Caifás, Anás e um grande turma de pessoas inimigos do Senhor. E entre eles, Pedro. E o galo lá olhando e o anjo. E de repente, amados, quando está naquela discussão, as pessoas identificam Pedro como servo, identificam Pedro como seguidor de Jesus. Ele nega ao Senhor 3 vezes, e no momento que nega pela 3ª vez, o anjo olha para o galo, e o galo diz: o que é que está acontecendo lá? E o anjo diz: é a cena da salvação. E o galo diz: aquele que andava com ele está negando. E o anjo diz exatamente isso. E eu estou aqui por quê? E o anjo diz: calma, você vai ver como. E meu Senhor está ali, diz o galo, o meu Criador. E o anjo diz: e o meu também. Você o conhece, porque um dia ele criou lá o seu antepassado no Jardim do Éden. E por isso agora você conhece, e Deus lhe chamou para uma obra. E quando Jesus se vira e olha para Pedro, o coração do galinho se derrete. E diz: que olhar de amor, de misericórdia, que olhar tremendo. O que eu faço com aquele olhar? E o anjo diz: cante como nunca cantou. E o galinho abriu aquele biquinho, amados, e deu um canto tremendo, que parecia um grande grito e abalou essa estrutura de Jerusalém. Mas o canto do galo não era para abalar a estrutura dos homens, dos poderosos. Foi direto no ouvido de Pedro. Ninguém ouviu aquele canto. O anjo que estava ali, o céu, Jesus e Pedro. O canto daquele galo, amados, foi direto no ouvido de Pedro. E ele disse: meu pai, o que eu fiz? Eu neguei Jesus naquele bar, naquele paredão. Eu neguei Jesus pelos ornamentos que estou usando. Eu neguei Jesus pela vida que estou levando. Eu neguei Jesus pelo relacionamento que tenho, que reconheço no íntimo que não é de Deus. Eu neguei o Senhor porque sou hipócrita. E derreteu o coração de Pedro. E o canto do galo ecoa mais e mais e mais. E é o amor de Deus, é a grandeza de Deus, é a graça de Deus. E uma graça maravilhosa foi ouvida naquele momento, amados, em toda Jerusalém. Ouça essa música. Essa música de graça. Medite aí enquanto você ouve a música. Medite, medite, medite. Como foi aquele momento de Pedro, que pode ser agora o seu momento e o meu momento, em nome de Jesus. Amém.
entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o aviso e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar, nos dar a esperança que move, a certeza que Cristo em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por Canta com a igreja, graça, graça, graça. Deixa Deus fazer a obra, amados. Eu sinto no meu coração que existe obra para se fazer aqui. Deixa Deus fazer. Deixa o poder de Deus fazer. Graça, graça. Coloca a letra da música, termina aquele canto. A igreja canta, a igreja trabalha. simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Bem suave, a igreja canta, o Espírito trabalha. Graça, graça e graça. Simples assim, Meu amado, minha amada, perdão se quer tomar a decisão de Pedro hoje? se aceita, Chegou o seu dia de tomar a decisão de Pedro. pecado É o momento não se e a hora. explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Quantos aqui nessa noite, em nome de Jesus, quer ser alcançado pela graça de Deus, permitir que o galo de Pedro cante agora no seu coração
Em nome de Jesus, fique em pé, eu vou orar por você. Amém? Membro de igreja, que está em paz com Deus, todos fiquem aí em paz, que o Espírito Santo trabalha na paz. Membro de igreja, que está em paz com Deus, reconhece que são pecadores e necessitam da graça, mas está em paz com Deus, sente e ora. Membro de igreja, senta e ora. Membro de igreja, que reconhece no seu coração, preste atenção, amados, são oportunidade de decisão. Membros da igreja, que em nome de Jesus reconhece que precisa daquele mesmo milagre de Pedro. Levante. Os que estão em paz com Deus fiquem sentados no espírito de oração. Membro de igreja, que lá no íntimo, perceba que Pedro saiu ali chorando no meio de todo mundo. Não tenha vergonha de todo mundo. Todo mundo não é Deus, Deus é Deus. Todo mundo é todo mundo. Membro de igreja está em paz com Deus, continue sentado. Membro de igreja que não tem negado a Jesus Cristo, está em paz, fique sentado. Membro de igreja que de uma maneira ou outra, nessa noite, como eu, em alguma situação pode estar negando Jesus, vem até aqui onde eu estou e vamos orar. Para Deus, de maneira poderosa, fazer uma obra na nossa vida ainda antes. Está em paz com Deus, senta aí. Membro de igreja que tem negado o Senhor pelos ornamentos, pelo comportamento, pelas palavras, pela falta de leitura da Bíblia, quando está vindo à igreja, quando está se envolvendo no trabalho de Deus, como Pedro tem negado, de alguma maneira precisa melhorar em nome de Deus, levante e venha. Não é membro da igreja, precisa tomar o primeiro passo, venha. Membro de igreja está em paz, mas segura no poder da oração. Membro da igreja que está em paz no poder da oração. Membro da igreja que está em paz no poder da oração. Membro da igreja que está em paz no poder da oração. Pessoas que estão retornando à igreja, é o seu tempo agora, para desfrutar do amor do Senhor. Eu ajudo você orando por você, você me ajuda orando por mim. Membro de igreja que nem imaginava que hoje vai pedir o segundo batismo. Não precisa dizer para ninguém os porquês. Só basta dizer, eu preciso do segundo batismo. Não se questione com relação ao segundo batismo. Atos 19. Está sujo? Tem alguma coisa? Quer leveza? Quer paz no coração? Segundo batismo. Vai embora. Nova oportunidade para Deus salvar. Amado Deus, nesse momento de oração, nos lembramos daquele momento de Pedro. Negou ao Senhor ali pelo seu comportamento. As pessoas reconheciam ele pelo falar, pelo jeito. E ele se esquivava. Não conheço esse homem. Nunca fui naquela igreja. Nem se identifica, faz de tudo para não parecer um cristão. O Espírito de Deus está descendo poderosamente. E a pessoa se esquivando.
Aí muda a roupa, muda o falar, muda o proceder, para se esquivar, para se distanciar. Foi Pedro. Mas o Senhor, de maneira tremenda, com o seu amor, faz um galo cantar, faz uma trombeta soar. E Pedro toma consciência, como nós aqui, amado Pai, estamos tomando consciência. Existem reformas, existem retornos, existe o primeiro passo para levantar a cabeça e, em meio àquela multidão, segurar firme e dizer: não, eu conheço aquele homem. Se o galo conheceu, eu conheço também. Ele é Jesus, não de Nazaré, mas do meu coração. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Ele vai me salvar. Ele voltará. Ele estabelecerá um reino eterno, de glória. Me dará vida, e eu quero esta vida, e tomo posse agora. Que o Espírito do Senhor fará mudanças e transformações na minha vida. A alegria que o mundo está me dando agora cairá por terra pelo poder da palavra de Jesus. E a unção do Espírito me dará alegria no meu coração. Amém. E eu terei paz e esperança. E se a morte vier, como veio um dia para Pedro, olha que mudança gloriosa. Lá atrás ele negou, na hora da morte, convertido, transformado pelo Espírito, não quis nem morrer como seu Senhor. Morreu crucificado de cabeça para baixo, pela decisão de humildade e entrega. E aquilo, ó Deus, moveu multidões e multidões. Antes negavam, agora para as multidões dizia: eu sou de Jesus. Amém. O Senhor da vitória. Amém. O Senhor da vitória. Amém. E vitorioso com Ele seremos para todo sempre. Amém. Tome esses filhos, ó Deus, que decisão maravilhosa que o Senhor. Firma a decisão. Amém. Fortalece, amém. Transforma, esteja com eles. E mais uma vez hoje à noite, no travesseiro, fala com eles. Fala com eles. Naquele lugar ali, ó Deus, tremendo e maravilhoso, antes do sono chegar, fala com eles. Confirma a decisão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, amados. Podem sentar, amados. Bênção de paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto e vos dê a paz. Uma boa noite, até amanhã. Que o Senhor vos abençoe.